O sol da tarde pintava de dourado as cortinas desbotadas da casa da avó, um refúgio de memórias e silêncios. Ali, Marcos e Ana cresceram, sob o olhar atento e por vezes melancólico de sua guardiã. Órfãos desde muito jovens, a perda dos pais havia moldado suas vidas, deixando um vazio que nem o tempo nem o amor da avó conseguiram preencher por completo. Marcos, o mais velho, assumiu o papel de protetor, um pilar de força, com um coração ferido. Ana, mais nova, era a sonhadora, com olhos que buscavam beleza e significado em cada canto, mas que guardavam uma inquietação sutil. Unidos por um laço inquebrável, eles eram as duas metades de uma mesma alma, navegando o mundo com a bússola quebrada da ausência. Um dia, enquanto ajudavam a avó a organizar o sótão, um lugar repleto de teias de aranha e cheiro de passado, Ana tropeçou em um baú de madeira empoeirado, escondido sob pilhas de cobertores antigos. A avó, que até então parecia alheia à bagunça, estremeceu visivelmente. Seus dedos envelhecidos apertaram a alça da cesta de costura, um sinal inconfundível de nervosismo para quem a conhecia bem. Dentro do baú, envolta em um pano de linho amarelado, estava uma caixa de pertences dos pais, cuidadosamente guardada, quase como um segredo. A avó nunca havia falado muito sobre o passado, e a caixa era a prova de que havia mais a ser dito do que ela permitia. Com as mãos trêmulas, Ana abriu a caixa. Encontrou fotos antigas, algumas cartas, um relógio de pulso que pertencia ao pai e, no fundo, um diário de capa de couro e uma fita cassete sem rótulo. A curiosidade de Ana acendeu como uma chama. Seus olhos brilhavam com a promessa de respostas, de fragmentos da vida de seus pais que poderiam preencher os buracos em sua própria história. Marcos, no entanto, manteve-se mais reservado. O medo de reviver a dor da perda, de desenterrar fantasmas, o impedia de se entregar à mesma ânsia de descoberta. Ele preferia a segurança do silêncio, a familiaridade da ausência. A fita cassete, com seu aspecto misterioso, parecia exalar um ar de segredo. Por que estava sem rótulo? O que ela guardava? Ana sentiu uma urgência inexplicável de desvendar seu conteúdo. Marcos aconselhou cautela, sugerindo que talvez fosse melhor deixar o passado em paz, mas Ana não conseguia ignorar o chamado daquela fita. Uma inquietação crescia em seu peito, uma sensação de que algo estava profundamente errado com a história que lhes haviam contado sobre a morte de seus pais. Naquela noite, enquanto Marcos dormia, Ana não resistiu. Pegou o velho gravador da avó, um aparelho robusto de botões grandes e enferrujados, e inseriu a fita. O som inicial foi um chiado distorcido, como a voz de um fantasma tentando se comunicar de outro plano. Então, vozes indistintas começaram a surgir, irmanadas por um tom de nervosismo e urgência. Ana apertou o botão de play, o coração batendo forte no peito. De repente, um som familiar, uma entonação que ela reconheceria em qualquer lugar, mesmo depois de tantos anos. Era a voz de seu pai. Um arrepio percorreu sua espinha. O som de seu pai foi seguido por gritos abafados, vozes alteradas em um tom de desespero. Ana paralisou, os olhos arregalados, o sangue gelando nas veias. A gravação continuou, e o que veio a seguir chocou Ana até a medula. Uma confissão, rouca e cheia de medo, sobre um negócio ilícito, sobre um erro grave e as consequências. Era um crime. O som do mundo de Ana desmoronou. Então, o silêncio. A fita parou abruptamente, deixando Ana sozinha na escuridão, com o eco daquelas palavras perturbadoras ressoando em sua mente. O pânico a invadiu. Mais perguntas do que respostas a sufocavam, e a imagem de seus pais, que ela idealizava em suas memórias, agora estava manchada por aquela revelação sombria. Ela hesitou em contar a Marcos, temendo sua reação, temendo que a verdade os destruísse ainda mais.
Como poderia ele, o protetor, lidar com uma verdade tão brutal? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Ana, atormentada pelas vozes e segredos que a fita revelara, sentiu o peso da verdade esmagá-la. Seu coração batia descompassado, um tambor frenético que ecoava o pânico em sua alma. A hesitação em contar a Marcos durou apenas algumas horas, sufocada pela urgência que a gravação impunha. Não era um fardo que pudesse carregar sozinha. No dia seguinte, com a luz da manhã filtrando-se pela janela, mas ainda incapaz de dissipar a escuridão que a envolvia, Ana abordou o irmão. Seus olhos, antes cheios de um brilho sonhador, agora carregavam uma sombra de terror e determinação. Marcos, ao ouvir as primeiras palavras de Ana, reagiu com a descrença esperada, misturada a uma raiva defensiva. Ele a acusou de estar imaginando coisas, de deixar a melancolia da avó infectar suas próprias lembranças. A ideia de que seus pais, figuras quase santificadas em sua memória, pudessem estar envolvidos em algo tão nefasto, era uma afronta inaceitável. A voz de Marcos se elevou, um misto de frustração e dor, enquanto ele tentava anular a verdade que Ana desesperadamente tentava comunicar. Mas Ana, impulsionada por uma convicção férrea, não recuou. Seus dedos trêmulos inseriram a fita no velho gravador novamente, e o som chiado preencheu o silêncio tenso do quarto. Marcos ouviu. Primeiro, o mesmo chiado, depois as vozes indistintas, e então, inconfundível, a voz de seu pai. Cada palavra, cada grito abafado, cada sílaba da confissão sobre o negócio ilícito e o erro grave atingiu Marcos como um golpe físico. Seus olhos, antes fixos em Ana com raiva, agora se arregalavam em horror e incredulidade. A ficha caiu, pesada e brutal. A morte de seus pais, o acidente que eles sempre aceitaram como uma tragédia aleatória, não fora um acidente. Era algo orquestrado, uma consequência direta daquele segredo sombrio. O luto, que por anos fora uma dor contida, transformou-se em uma sede ardente de justiça e, mais perigosamente, de vingança. A imagem de seus pais, que Ana já havia visto desmoronar, agora se estilhaçava também para Marcos, revelando uma realidade muito mais complexa e perigosa. Com a gravação em mãos, eles confrontaram a avó. A velha senhora, encolhida em sua cadeira de balanço, com os olhos marejados e as mãos enrugadas tremendo, finalmente cedeu. Ela confessou que sabia de parte do envolvimento dos pais em algo perigoso, uma sombra que pairava sobre a família há anos. No entanto, ela jurou não conhecer os detalhes sórdidos da lavagem de dinheiro ou o crime exato. Escondeu a fita e o diário por amor, para protegê-los da verdade brutal, na esperança ingênua de que o tempo pudesse apagar as cicatrizes. A revelação da avó, embora incompleta, confirmou a autenticidade da gravação e a gravidade da situação. No diário, entre anotações cotidianas e desabafos sobre as dificuldades da vida, Ana e Marcos encontraram menções veladas a nomes, apelidos e locais. Um nome, em particular, se destacava: Senhor Silva. A avó, com um calafrio, confirmou que era uma figura poderosa na cidade, um empresário influente que, segundo rumores, tinha tentáculos em negócios obscuros. A partir daquele momento, a investigação se tornou o centro de suas vidas. Eles vasculharam jornais antigos, arquivos online, tentando conectar os pontos, buscando pistas no passado de seus pais que pudessem levar à verdade completa. Cada descoberta, por menor que fosse, parecia arrastá-los para um abismo de perigo. A sensação de estarem sendo observados começou a se instalar, um frio na espinha que não podiam ignorar. Sombra nos cantos, olhares rápidos desviados, carros desconhecidos parados perto da casa. A verdade, eles perceberam, era mais perigosa do que imaginavam. Então, veio a primeira ameaça velada.
Um envelope anônimo deixado na caixa de correio da avó, contendo apenas uma foto antiga dos pais, com uma única palavra escrita em vermelho sangue na parte de trás: parem. Não era apenas um aviso. Era a certeza de que estavam no caminho certo, mas também de que estavam em grave perigo. O aviso, assustador em sua simplicidade e brutalidade, serviu apenas para acender ainda mais a chama da determinação em Marcos e Ana. Aquele parem não os fez recuar. Ao contrário, solidificou a convicção de que estavam perto de desvendar algo grandioso e perigoso. Eles mergulharam mais fundo na pesquisa, usando as escassas informações do diário e as memórias fragmentadas da avó como bússola. A cada dia, a teia da conspiração se tornava mais visível, mais intrincada, revelando que seus pais não eram meras vítimas de um acidente, mas peões em um jogo muito maior e mais sujo. O negócio mencionado na fita, aquele suspiro de confissão que Ana ouvira, começou a tomar forma. Não era apenas um crime isolado, mas uma operação de lavagem de dinheiro em larga escala. O nome do Sr. Silva, antes uma figura nebulosa, agora se cristalizava como o epicentro de toda a rede. Ele não era apenas um empresário influente, mas o mestre de marionetes por trás das cortinas da criminalidade local, estendendo seus tentáculos por toda a cidade. A avó, pressionada pela urgência e pela ameaça que pairava sobre seus netos, conseguiu evocar mais alguns detalhes, embora sua memória, corroída pelo tempo e pelo trauma, permanecesse fragmentada. Ela se lembrava de visitas noturnas, de conversas sussurradas, da preocupação constante no olhar de seu filho e nora. Sua maior preocupação, no entanto, era a segurança de Marcos e Ana. Ela os implorava para pararem, para esquecerem, para não se arriscarem. Mas a cada súplica, Marcos ficava mais obstinado e Ana mais curiosa. Marcos, com o peso da verdade e a imagem de seus pais manchada, tornava-se cada vez mais obcecado pela vingança. Seus olhos, antes protetores, agora ardiam com um fogo perigoso. Ele queria agir, queria justiça, queria que os responsáveis pagassem. Ana, por outro lado, embora igualmente ferida, buscava a verdade por uma redenção. Ela queria limpar o nome de seus pais, entender o que os levara àquele caminho e, talvez, encontrar alguma paz para si mesma. Essa diferença de abordagens gerava uma tensão crescente entre os irmãos. Marcos, impulsivo, queria confrontar. Ana, cautelosa, preferia planejar. Em sua busca incessante, eles conseguiram localizar um antigo colega de trabalho do pai, um homem que parecia carregar o peso de um segredo há anos. Relutante no início, o homem finalmente cedeu, revelando que o pai de Marcos e Ana estava, de fato, tentando sair do esquema. Ele estava assustado, arrependido, e temia por sua vida e pela segurança de sua família. O colega de trabalho mencionou em voz baixa e trêmula que o pai havia falado em um seguro, algo que ele tinha guardado caso algo acontecesse com ele. Um plano de contingência, uma apólice de vida contra os demônios que ele havia despertado. A revelação do seguro acendeu uma nova esperança e, ao mesmo tempo, uma desconfiança avassaladora. Quem mais sabia? Quem se beneficiou da morte de seus pais? A pergunta martelava suas mentes. O acidente, eles tinham certeza agora, fora orquestrado. Não havia dúvidas. Seus pais não morreram por acaso, foram silenciados. A ideia de que alguém tão próximo poderia ter se beneficiado de sua morte era um pensamento perturbador. Eles precisavam encontrar esse seguro. Ele era a chave para desvendar o mistério completo e para expor o Sr. Silva, o homem que havia destruído suas vidas. A busca pelo seguro tornou-se sua nova obsessão, a única forma de trazer à tona a verdade brutal que seus pais haviam tentado esconder. A busca pelo seguro do pai os levou a um rastro de pistas discretas, cuidadosamente deixadas para trás,
como migalhas de pão em uma floresta escura. Documentos antigos, anotações quase ilegíveis em margens de livros, conversas cifradas que a avó, em um lampejo de lucidez, conseguiu decifrar. Tudo apontava para um cofre em um banco remoto, uma agência quase esquecida nas franjas da cidade, um lugar onde a discrição era a maior moeda. A viagem para lá foi tensa, repleta de olhares apreensivos pelo retrovisor. Cada carro que passava parecendo um predador à espreita. Marcos dirigia com uma determinação fria, enquanto Ana segurava os documentos na mão, o coração batendo forte no peito. Finalmente, chegaram ao banco, um edifício de pedra antiga que parecia ter parado no tempo. O processo para acessar o cofre foi burocrático e demorado, mas a persistência de Marcos e a calma de Ana prevaleceram. Quando a porta de aço pesado se abriu, revelando um compartimento escuro, um arrepio percorreu a espinha dos irmãos. Lá dentro, não havia ouro ou joias, mas uma pasta de couro gasta e um envelope selado. Com as mãos trêmulas, Ana abriu a pasta. Dentro, encontraram uma coleção meticulosa de documentos, extratos bancários, contratos fraudulentos, e-mails criptografados e gravações de áudio. Cada item era uma peça irrefutável de evidência, um elo na corrente que incriminava o Sr. Silva e uma rede de outros poderosos da cidade. Ali estava a prova da lavagem de dinheiro, dos subornos, das ameaças. O nome do Sr. Silva surgia repetidamente, carimbado em cada documento como a marca de um predador. Mas o que realmente os chocou foi o envelope selado. Dentro, uma carta com a caligrafia inconfundível de seu pai. Enquanto Ana lia as palavras em voz alta, a voz embargada pela emoção, Marcos sentiu um nó na garganta. Na carta, o pai expressava um remorso profundo, uma angústia palpável por suas escolhas erradas e pelo perigo em que havia colocado sua família. Ele revelava que estava tentando se afastar do esquema, que havia coletado todas aquelas provas como uma forma de se proteger e, talvez, de se redimir. E então veio a revelação que os atingiu como um raio. O pai não havia sido apenas uma vítima do Sr. Silva. Ele havia sido traído. Um de seus próprios amigos, alguém em quem confiava cegamente, havia-o entregue ao magnata criminoso. A carta nomeava o traidor. Não era um estranho, nem um inimigo distante. Era o tio, irmão da mãe, o homem que os havia consolado, que os havia ajudado financeiramente após a morte dos pais, o pilar de apoio em um momento de desespero. A identidade do traidor foi um choque brutal. Ana desabou, as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto o amor e a gratidão que sentia pelo tio se transformavam em uma fúria gelada e uma dor lancinante. Marcos, por sua vez, sentiu uma raiva ardente, um ódio puro e visceral. O homem que eles consideravam família, que havia compartilhado momentos de alegria e tristeza, era o responsável direto pela tragédia de suas vidas. A dualidade dos sentimentos era excruciante. Como alguém que os havia amado, ou que parecia amá-los, poderia ter cometido tal atrocidade? O tio, com seu ar de bondade e preocupação, era agora o principal suspeito, o lobo em pele de cordeiro. A imagem dele, sempre presente em suas memórias de infância, agora se distorcia, revelando uma face cruel e calculista. A ideia de confrontá-lo, de arrancar a verdade de seus lábios, tornou-se uma necessidade urgente. Mas como fazê-lo sem alertar o Sr. Silva, sem se colocar em ainda maior perigo? A revelação da traição havia virado o mundo deles de cabeça para baixo novamente. E a próxima jogada precisava ser impecável, calculada, para que pudessem finalmente obter a justiça que tanto ansiavam. A decisão de confrontar o tio, embora dolorosa, era inevitável. Marcos e Ana sabiam que precisavam de provas irrefutáveis, algo que não pudesse ser negado. O plano era simples em sua audácia.
atrair o tio para um local neutro e gravar toda a conversa. Escolheram um café afastado, com pouca movimentação, onde poderiam simular um encontro casual, um pedido de conselho sobre os documentos encontrados no cofre. A tensão era palpável no ar enquanto se preparavam. Ana escondeu um pequeno gravador digital em sua bolsa, enquanto Marcos, disfarçadamente, posicionou o celular para gravar áudio e vídeo, caso fosse possível. Quando o tio chegou, sua expressão era a de sempre. Calorosa, preocupada. Ele abraçou Ana, deu um tapinha nas costas de Marcos, perguntando sobre a avó e o progresso da vida nova que eles tentavam construir. As palavras saíam com dificuldade da garganta dos irmãos. Ana começou, com a voz ligeiramente trêmula, a descrever as descobertas no cofre, os documentos, as provas contra o Sr. Silva. O sorriso do tio vacilou. Seus olhos começaram a desviar. Marcos, então, colocou a carta do pai sobre a mesa, com o nome do tio claramente visível. A máscara caiu. O tio, inicialmente, tentou negar, balbuciando desculpas esfarrapadas, acusando-os de estarem enganados, de serem manipulados. Mas a gravação da fita, as provas documentais e, finalmente, a carta do pai, eram demais. Marcos, com uma raiva contida, mas evidente, o pressionou. Por que, tio? Por que você nos fez isso? Por que traiu o nosso pai? As palavras de Marcos pareciam rasgar a alma do tio. Ele desabou, as mãos cobrindo o rosto, enquanto as lágrimas escorriam entre seus dedos. A confissão veio em um sussurro, entre soluços. Ele revelou que havia sido forçado, ameaçado pelo Sr. Silva. Sua própria família estava em perigo. O magnata sabia de suas fraquezas, de suas dívidas, de um segredo obscuro de seu passado que o tornava vulnerável. Ele havia sido coagido a entregar o cunhado, a participar do plano para silenciá-lo. O remorso era visível em cada palavra, em cada tremor de seu corpo. Ele se arrependia amargamente, dizendo que cada dia desde então tinha sido um inferno, um peso insuportável em sua consciência. Ele havia tentado ajudar os sobrinhos financeiramente como uma forma de penitência, de tentar aliviar a culpa que o consumia. Mas a confissão foi abruptamente interrompida. O barulho de pneus cantando do lado de fora, seguido por passos pesados, fez com que todos olhassem para a porta do café. Vultos escuros se aproximavam. Capangas. Marcos e Ana haviam sido monitorados. O Sr. Silva sabia. Corram! Gritou o tio, empurrando a mesa e derrubando as cadeiras para criar uma barreira improvisada. Eu cuido deles! Vão! O choque da situação era paralisante, mas o instinto de sobrevivência de Marcos e Ana falou mais alto. Eles se levantaram e correram para a porta dos fundos do café. Os sons de vidros quebrando e vozes raivosas ecoando atrás deles. O tio, em um ato desesperado de redenção, jogou-se à frente dos capangas, gritando e gesticulando, comprando segundos preciosos para seus sobrinhos. Sua imagem, pela última vez, foi a de um protetor, não a de um traidor. Marcos e Ana não olharam para trás. Correram pelas ruas secundárias da cidade, o coração batendo descontroladamente, o medo e a adrenalina impulsionando cada passo. Escaparam por pouco o som dos capangas e de um carro em perseguição, desaparecendo lentamente na distância. O sacrifício do tio os marcou profundamente. A culpa e o remorso em seus olhos, sua última atitude de coragem, eram um fardo pesado. A gravação da confissão do tio, agora em posse de Ana, era a peça final do quebra-cabeça, a prova definitiva. Mas a vitória era amarga. A percepção de que não podiam mais confiar em ninguém era esmagadora. A cidade, que antes era seu lar, agora era uma jaula, cada sombra um potencial inimigo, cada rosto um traidor em potencial. Não havia mais para onde ir, exceto para longe. Eles precisavam fugir, desaparecer, para se protegerem e para protegerem a verdade que agora carregavam.
A justiça ainda estava por vir. Mas, por enquanto, a fuga era sua única opção. Marcos e Ana, agora foragidos, sentiam o peso da verdade e da responsabilidade esmagá-los. A gravação da confissão do tio era uma bomba relógio, e eles precisavam de um lugar seguro para detoná-la. A cidade, antes seu lar, havia se tornado um labirinto de perigos. Cada sombra parecia abrigar um capanga do Sr. Silva, cada rosto uma ameaça em potencial. A fuga era constante. As noites passadas em motéis baratos ou em carros alugados, sempre olhando por cima dos ombros. A dor da perda do tio ainda era recente, um sacrifício que eles não podiam permitir que fosse em vão. A justiça se tornara não apenas um objetivo, mas uma dívida moral para com a memória de seus pais e o ato final de redenção do tio. Ana, com sua mente estratégica, lembrou-se da carta do pai. Nela, ele havia mencionado um jornalista investigativo, um homem íntegro que ele confiava, caso algo lhe acontecesse. Era um risco, mas era o único caminho que viam para expor a verdade sem serem aniquilados. Com telefones pré-pagos e conexões criptografadas, conseguiram localizar o jornalista, um homem chamado Ricardo, conhecido por sua tenacidade e por não se curvar a pressões. O primeiro contato foi tenso. Ricardo, cético e cauteloso, havia lidado com muitas histórias falsas e promessas vazias. Ele os encontrou em um local discreto e seguro, um café movimentado no centro de uma cidade vizinha, onde a anonimidade era a melhor proteção. Marcos e Ana apresentaram as provas com uma calma forçada. A fita cassete original, a gravação da confissão do tio, os documentos do cofre que incriminavam o Sr. Silva e seus aliados. Enquanto Ricardo analisava cada detalhe, seus olhos, antes repletos de desconfiança, começaram a brilhar com a intensidade de um predador que fareja uma grande história. A irrefutabilidade das evidências era esmagadora. A voz embargada de Marcos ao descrever o sacrifício do tio e o olhar determinado de Ana removeram qualquer dúvida restante. Ricardo sabia que tinha em mãos a matéria da sua vida, uma que abalaria as estruturas de poder da região. A exposição pública do esquema de corrupção foi um terremoto. O artigo de Ricardo, publicado em um jornal de grande circulação e rapidamente replicado por mídias nacionais, detalhava com precisão cirúrgica a rede de lavagem de dinheiro, o envolvimento do Sr. Silva, os nomes dos políticos e empresários cúmplices, e a verdade chocante sobre a morte dos pais de Marcos e Ana, apresentada como um assassinato orquestrado para silenciá-los. O caos se instalou na cidade. As manchetes gritavam, as ruas fervilhavam com a indignação popular e as autoridades, pressionadas pela opinião pública e pela clareza das provas, foram forçadas a agir. Prisões foram efetuadas em cascata, investigações aprofundadas foram iniciadas e o império do Sr. Silva começou a desmoronar. Marcos e Ana observavam de longe, escondidos em um local seguro providenciado por Ricardo. A sensação de alívio era imensa, mas misturada com uma exaustão profunda. A justiça estava sendo feita, mas o preço havia sido alto demais. Com a ajuda de Ricardo e um programa de proteção a testemunhas, eles foram preparados para um novo começo. Novas identidades, um novo lar, longe das sombras do passado que tanto os assombraram. A despedida da avó foi um momento de dor e esperança. Em um encontro secreto, com lágrimas nos olhos, os irmãos a abraçaram, garantindo que a verdade havia prevalecido, que seus pais haviam sido honrados. A avó, embora triste pela distância, sentiu um alívio profundo ao saber que seus netos estariam seguros e que a memória de seus filhos seria finalmente limpa. A redenção da memória dos pais era um bálsamo para as feridas ainda abertas. Eles não eram criminosos, mas vítimas de um sistema corrupto, e sua tentativa de se libertar custou-lhes a vida. Em seu novo lar, sob o anonimato de suas novas identidades, Marcos e Ana começaram a reconstruir suas vidas.
A cicatriz da traição e da perda permaneceria para sempre, uma lembrança constante do passado sombrio. Mas a superação, a coragem de lutar pela verdade e, acima de tudo, o amor fraterno que os unia eram as forças que os guiavam. Eles haviam encontrado a paz, não em esquecer, mas em aceitar, em seguir em frente, forjando um futuro onde as sombras do passado não mais os alcançariam, inspirados pela justiça que finalmente havia sido feita. A fita cassete, o catalisador de toda aquela jornada, agora era apenas um objeto, um símbolo de uma luta vencida, guardado em um lugar seguro, uma lembrança de que, por mais escura que seja a noite, a verdade sempre encontra um caminho para a luz.